hereditária da coagulação, em que os pacientes não conseguem formar adequadamente o coágulo, e isso acaba fazendo com que hajam sangramentos persistentes. Essa alteração ocorre porque um dos cromossomos, que é o cromossomo X, pode ter alteração. Como vocês sabem, para que haja a determinação do sexo, a gente recebe do pai ou um X ou um Y e da mãe um X. Portanto, as mulheres são só X e os homens são X e Y. Como os homens têm um único X, se a alteração aparecer, esses vão ser os pacientes. Então, estes são os meninos que vão apresentar os sintomas mais frequentemente. As mulheres, por terem 2X, se tiverem um alterado, de forma geral, acabam conseguindo fazer a produção dos fatores adequadamente, menos do que a população geral, mas suficiente para fazer a coagulação. Então, os homens costumam ser os pacientes e as mulheres são as portadoras. Então, são elas que acabam transmitindo para a sua prole, para os seus filhos, a marquinha que acaba determinando a hemofilia. Então, essa alteração nesse cromossomo X, ela pode determinar a falta, a diminuição da produção do fator 8 e isso vai acabar determinando o que se chama de hemofilia A, ou do fator 9, o que determina a hemofilia B. Dentre essas duas, a mais frequente, em torno de 80% a 85% dos pacientes apresentam a hemofilia A e 15% a 20% são os hemofílicos B. Portanto, a alteração genética determina exatamente a mesma característica na família. Então, se temos numa família a hemofilia A, todos os próximos indivíduos que vão ser afetados por essa alteração do gene, eles acabam fazendo a mesma hemofilia. Os sintomas são muito semelhantes. São sangramentos, nem sempre aqueles que a gente vê. A maior parte deles, eles são sangramentos internos que vão estar acontecendo nas articulações e nos músculos. Portanto, muitas vezes, essas articulações acabam ficando doloridas, inchadas, quentes, mas a gente não vê esse sangramento. Para que se faça o diagnóstico, é extremamente importante que o médico ou o agente de saúde se lembre que existe essa condição. Por quê? Porque mais frequentemente essa coisa de dor na articulação, aumento de volume e calor, ele é considerado como um reumatismo. E aí a gente pode acabar perdendo alguns desses casos ou demorando para fazer esse diagnóstico e causando grandes danos para esses pacientes. Uma vez suspeitado, se precisa fazer um exame de sangue, que é o exame da coagulação, que vai fazer o teste e vai descobrir se eu tenho um problema da coagulação primeiro e se eu tenho um problema da coagulação, qual deles é. Eu vou ter que dosar o fator 8 ou dosar o fator 9 e aí fazer o diagnóstico. Uma vez feito o diagnóstico, eu vou poder tratar adequadamente esses pacientes. E como é esse tratamento? Esse tratamento é administrar com uma infusão, com uma injeção na veia dos fatores que estão faltando. Então, no hemofílico A eu introduzo o concentrado de fator 8, no hemofílico B eu introduzo o concentrado de fator 9. Quando vai ser essa administração? Depende da condição. Existem pacientes que têm uma quantidade de fator muito pequenininha e esses pacientes são classificados como grave ou praticamente não têm. Esses sangramentos são muito mais frequentes e qualquer pequeno trauma, qualquer pequena batida pode ser suficiente para estar desencadeando esses sangramentos que eu comentei com vocês. Os pacientes considerados leves são aqueles que precisam de um trauma maior. Então, o tratamento dos pacientes leves vai acontecer só quando existir o sangramento ou quando existir o risco do sangramento. Em que situações? Por exemplo,
vamos ao dentista para fazer um tratamento de extração, vamos fazer uma cirurgia, vamos fazer uma biópsia. Todas essas agressões vão ser possíveis de produzir um sangramento. Então, a gente faz a administração desse fator antes para que não haja o sangramento. Nós preparamos esse paciente. Já esses pacientes considerados graves, cada vez que há um sangramento, sobretudo dentro da articulação, a gente pode começar um processo de destruição dessa articulação. E isso vai acabar podendo desenvolver uma incapacidade física. Então, para não ocorrer essa incapacidade física, se começa a fazer esse fator mesmo antes dos sangramentos. E isso é chamado de tratamento profilático, profilaxia. Então, essa criança começa, por exemplo, com uma vez por semana administrando o fator. Se começa com muita atividade, apresentou sangramento, passa 2 vezes por semana e às vezes chega até 3 vezes por semana. Então, tanto o hemofílico A quanto o hemofílico B podem fazer profilaxia desde que eles tenham o diagnóstico da hemofilia grave. E essa é a forma mais adequada de tratamento atualmente. O que é muito importante é que esses pacientes sejam diagnosticados adequadamente e precocemente, porque quanto antes se faz o diagnóstico, mais preciso é o tratamento e, por isso, menos riscos e menos possibilidade de desenvolvimento de sequelas nós vamos ter. Em segundo lugar, é importante que esses pacientes ou os pais desses pacientes façam a aderência ao tratamento. Por quê? Não adianta que se tenha o tratamento disponível se esses indivíduos não resolverem se tratar adequadamente. E como a grande maioria das doenças crônicas, a gente sabe que as pessoas acabam se cansando da doença, mas isso não dá para acontecer, porque é uma doença que vai ser companheira dessa criança a vida toda. E se bem tratada, ela vai fazer com que a vida seja totalmente dentro do normal. Se não tratada adequadamente, a gente pode ter algumas consequências no futuro. E o que se pode dizer é que hoje o Brasil dispõe do tratamento como nos países desenvolvidos. O governo federal compra esses concentrados de fator, distribui para os centros que são centros de referência, que juntam esses pacientes. Então, entendam que não existe tratamento da hemofilia em todos os prontos-socorros. O tratamento imediato pode acontecer, mas esse tratamento de acompanhamento e adequado, ele vai estar restrito a alguns centros de tratamento que são centros de referência para isso, que vão receber esses concentrados, que cadastram esses pacientes num registro nacional, que dão conta de que foi aplicado para cada um desses pacientes. Numa ação, digamos assim, que é um trabalho em equipe, se vai ter a melhor evolução para esses indivíduos. Dentro da equipe que trata os pacientes com hemofilia, além dos médicos, vai ser de extrema importância o enfermeiro, o dentista, o assistente social, o psicólogo, enfim, toda essa equipe que consegue entender a dinâmica da doença e está conversando com todo mundo, orientando todo mundo e fazer com que esses indivíduos tenham o desenvolvimento o mais normal possível. Atualmente, nós conseguimos que esses indivíduos com diagnóstico de hemofilia tenham uma vida muito normal. Conseguem levar para casa os fatores da coagulação, conseguem aprender a fazer essa infusão e, sobretudo, podem participar de esportes, o que é extremamente importante, mas não devem ser estimulados nem o profissionalismo, por causa dos grandes traumas que podem acontecer, e nem os esportes que tenham ou impacto ou contato. Mas a vida saudável, com alimentação adequada, com manutenção do peso, com atividades físicas no dia a dia, tudo isso vai causar uma vida com uma melhor qualidade. O que deve ser lembrado é que não está indicado as injeções intramusculares para esses pacientes, porque eles podem acabar desenvolvendo hematomas.
Alguns anti-inflamatórios, como por exemplo, remédios que têm ácido acetil salicílico, podem causar alteração da coagulação também, e esses podem acabar impactando em novos sangramentos. Então, alguns cuidados são interessantes que essas pessoas entendam que aconteça. O que é super importante é que o diagnóstico seja o mais precoce possível. Por quê? Nessas situações em que, por exemplo, uma articulação está inchada, está aumentada de volume, a maior chance é que a gente acabe usando um anti-inflamatório. E isso acaba piorando a condição desses pacientes. Então, é extremamente importante que seja procurado um médico e se faça o diagnóstico adequadamente.